de você ter um apoio acadêmico comigo, aonde eu vou estar te dando norte para a construção dos seus trabalhos de cunho científico, os seus trabalhos acadêmicos, aqueles trabalhos que, como um artigo científico para apresentação em um simpósio, colóquio, seminário, para ter publicação, né, em uma revista ou um periódico, também dando a você todas as orientações para a construção do seu TCC, como também para dissertação, monografia, tese. Então, venha ter esse suporte, esse apoio didático, pedagógico e metodológico comigo no Mentoria Acadêmica. Também tenho um curso muito especial de oratória e retórica na perspectiva neurolinguística. Para entrar em contato comigo, tomar informações para fazer os cursos que estou propondo e para ter a mentoria acadêmica, você pode entrar em contato com o número que está aí na tela. O nosso banner também de divulgação tem o número do nosso WhatsApp. Hoje, para você já começar a se enganjar dentro do que nós estamos propondo, vou falar aqui no nosso espaço na web sobre duas questões muito importantes. Primeiro, a oratória e retórica. Segundo, na perspectiva da neurolinguística, iremos falar sobre a linguagem. O tema de hoje, então, é linguagem na perspectiva da neurolinguística. Muito bem, vamos. A programação neurolinguística, ela explora, certo? Como seus pensamentos certo, são afetados por palavras, linguística, levando a ação, programação. Então se torna o quê? Uma programação de linguística e uma programação neurolinguística, certo? Então a linguagem é parte do ser humano, ela faz parte da nossa vida, é a base da vida social, não é? Conviver significa, então, nós nos comunicarmos com os outros e também estabelecermos uma linguagem que venha permitir fazer isso. Torna-se nosso mundo sempre interior visível a linguagem, audível, tangível aos outros. Então, ela é a nossa identificação. Permite-nos também compartilhar um mundo de experiências e também comunicar as ideias abstratas, compreendendo e sermos também de forma compreendidos, tá? A linguagem, ela nos concede uma liberdade tremenda dentro de determinados limites. Não necessariamente ela vai nos limitar nossos pensamentos, mas limita a sua expressão para outros, e isso pode levar até a mal-entendidos de duas formas. Primeiro, as palavras que usamos podem ser inadequadas até para descrever o que nós estamos apresentando, nossos pensamentos, nossos ideais, os nossos projetos. E segundo, outros podem não atribuir o mesmo significado às palavras que nós atribuímos, porque têm vidas diferentes e diferentes experiências, tá? Então, dentro disto, é preciso a linguagem ser compartilhada com um significado que seja criado individualmente e pode também não ser compartilhado. As mesmas palavras até podem significar coisas diferentes para pessoas diferentes. A linguagem, então, ela comunica eventos e experiências de formas que ela vai advir da construção da própria linguagem, em vez de a partir da experiência que vai a construir, certo? Por exemplo, eu poderia dizer até que está ventando e isso faz as folhas caírem, tá? Das árvores, mas eu estou isolando assim determinadas correntes de ar que, tornando-as a causa da queda das folhas ou a razão das folhas estarem caindo. A causa efetiva é mais complexa, tá? E ela pode dizer que você
está pensando de uma forma mais plausível e eficiente, tá? Dizemos que consistimos em duas partes, mente e corpo, certo? Mas essas são duas palavras também. São duas expressões, são dois termos distintos. Nós nos experimentamos como um só sistema. Nem mente, nem corpo existem, um sem o outro. Palavras dividem o mundo em duas categorias, que as próprias palavras impõem. Então, agimos como se essas categorias fossem reais e nos esquecemos de que as criamos. A linguagem não é real, da mesma forma que a experiência não é. Na verdade, não sabemos o que a realidade é. Até mesmo ao inventarmos a palavra realidade, nós supomos alguma coisa a respeito do termo. Dizemos que deve haver muito mais possibilidade de experiência no mundo do que as poucas que recebemos através dos nossos sentidos. Então, estes são receptores, tá? De banda estreita de um largo espectro de mensagens que são possíveis. Podemos apenas, vamos dizer assim, especular sobre o que mais é passível de existir lá fora, a não ser que tenhamos o aparelho sensorial para perceber ou possamos até construir os instrumentos, tá? Como se fosse um aparelho de raio-x. Para fazê-lo, não existe para nós alguma questão que muitas das vezes ela é complexa, mas o que temos que entender é que ao criarmos a nossa realidade a partir de nossa experiência sensorial, isso se torna o nosso território, isso se torna real para nós e então iremos começar a falar, nos comunicar dentro dessa resposta, dentro desse desenvolvimento, dentro dessa proposta. Palavras, para serem construídas, levam tempo. Palavras que vão possibilitar uma melhor comunicação, um melhor entendimento, não é? Uma melhor verbalização, e elas vão reduzir a enorme enxurrada de experiência sensorial e um pequeno riacho até de palavras que vão formar o nosso mapa de experiências, tá? O mapa, palavras, não é o território experiência sensorial, certo? O que eu quero falar com isso? Quero falar que confundir palavras com a experiência vão representar sempre levar a três mal-entendidos. Podem sim levar a três mal-entendidos. O primeiro que pode ocorrer é traduzirmos nossa experiência para a linguagem e confundirmos a linguagem com a experiência quando são apenas um reflexo incompleto. Podemos também achar que nossa experiência ela é construída da mesma maneira que é a linguagem que usamos para falar a respeito e agir dentro desses limites, permitindo que as palavras nos limitem. Estas nos barram de escolha, ação e compreensão que se tornam mais amplas. Podemos também supor erradamente que outros compartilham nossas suposições e assim omitimos partes vitais de nossa mensagem. Isso assim irá confundir outras pessoas, muito embora não tenhamos a intenção de enganá-las. Outro ponto e aspecto, que é o terceiro, é que entendemos mal os outros porque nós preenchemos as lacunas entre as suas palavras, tá? E com base em nosso mapa da realidade, até ao invés de descobrirmos o mapa deles, iremos pensar de uma forma errada e iremos compartilhar a mesma linguagem e também compartilharmos a mesma experiência. Então,
poderemos chegar a conclusões erradas. A linguagem, certo? Ela deleta parte da nossa experiência. Ela é lenta demais até para expressar todas as informações sobre uma experiência. E assim, temos até que decidir o que selecionar. E isso irá significar omitirmos muitos aspectos. A linguagem, ela irá generalizar ao aplicar regras de exemplos únicos a um contexto muito mais amplo. Então, nós precisamos ter muito cuidado com os exemplos e com o que nós estamos baseando a nossa conversa, o nosso discurso, a nossa oratória, para ela não ser generalizada. A linguagem, ela distorce a experiência também. Ela atribui maior peso a alguns elementos e minimiza outros. Ela, por exemplo, não reflete a experiência exatamente. Precisamos até nos certificar de que pontos importantes não venham ser distorcidos a ponto de eles se tornarem irreconhecíveis. Na maior parte do tempo, então, no entanto, temos suficientes antecedentes e significados para que a linguagem se torne um mapa extremamente útil. Linguagem compartilhada, contexto compartilhado, bom rapport, tá? Todos nós ajudamos e nos compreendemos uns aos outros se tivermos uma linguagem com um bom rapport, tá? Uma boa desenvoltura linguística. A linguagem, como sistema representacional, ela se torna uma linguagem que ela própria se representa. Pensamos em palavras, tá certo? E além de imagens, sons, sensações, sabores e até odores, certo? No entanto, quando vamos proferir, comunicar, vamos ver que a linguagem, ela não é um sistema representacional primário. Ela não é uma experiência primária como até outras experiências sensoriais. A linguagem é transmitida por sons. A linguagem é frequentemente considerada como sistema representacional digital, porque a palavra é digital. As palavras se tornam digitais. São ditas ou não, são propostas ou não, são articuladas ou não, e você não pode ter mais ou menos de uma palavra. As pessoas que utilizam principalmente a linguagem para pensar, frequentemente parecem ser um tanto desprovidas até de emoção. Por quê? Porque as palavras estão a um passo de serem elas afastadas da experiência sensorial primária. Um outro sim muito importante também a ser considerado é que podemos usar a linguagem para falarmos de coisas que jamais experimentamos, quer existam, quer não. Por exemplo, posso falar de um saltitante, tá? Elefante verde, e você pode imaginar tal animal da forma como eu estiver falando. Muito embora jamais eu vá ver, a não ser que eu pinte esse elefante dessa cor e coloque ele em uma cama elástica bem reforçada para ele ficar saltitando. Mas a forma como eu comuniquei, eu posso permitir o público visualizar, sentir, perceber essa representação. Então as palavras são âncoras para a experiência. Elas induzem estados. Elas refletem ideias e também compreensões. A linguagem também fala. Pode ser vista até como uma metáfora. Aponta coisas além de si mesma. Até como um dedo apontando para a lua. E é sempre a lua
que é mais importante até que o dedo e jamais vai confundir a placa de sinalização até como um destino, certo? A deleção ou a omissão, a generalização e a distorção também é um assunto a pensarmos. Quando falamos, tomamos a riqueza de nossa experiência sensorial, certo? E tentamos até transmiti-la com palavras. A experiência, então, ela se transforma de 3 formas quando nós fazemos isso. Deleção, omitimos certos aspectos. Generalização, consideramos um exemplo como representativo de uma classe de experiências. Distorção, atribuímos mais peso a alguns aspectos do que a outros, certo? Uma deleção ou uma omissão, ela implica que não podemos transmitir tudo sobre uma experiência em palavras. Omitimos algumas partes por não termos palavras até para expressá-las. Outras por pensarmos serem menos importantes e ainda outras porque sequer anotamos no momento. Então eu estou usando a deleção enquanto escrevo. De todas as coisas que, por exemplo, poderia dizer sobre a deleção, eu estou selecionando algumas e descartando outras. Às vezes, nós deletamos informações cruciais, mas também essa deleção se torna essencial, porque caso contrário, nós seríamos, pela nossa experiência, um dos problemas com o que nós estamos transmitindo dentro das nossas informações e uma busca que descobriria milhares de respostas possíveis na web. Portanto, nós precisamos compreender o momento de fazer essa deleção. A deleção não é nem boa nem ruim em si mesmo, mas depende daquilo que deletamos. Quando alguém está postulando entendiadamente sobre algo trivial, você pode desejar que a pessoa até utilize um pouco mais de deleção. E as pessoas que usam mais de deleção, ou muito ou menos de deleção, elas conseguem grandes saltos lógicos. E pode isso até se tornar difícil de acompanhar, para o público até, ou para as pessoas que estão se comunicando, acompanhar a linha de argumentação que a pessoa está utilizando. Então, tais pessoas podem ser capazes de se concentrarem muito bem, mas, no entanto, porque são capazes de eliminar essas distrações, algumas pessoas vão além e deletam tudo que não desejam ouvir. Portanto, para compreender o que seja a deleção, é preciso ter um cuidado para saber como aplicá-la, como desenvolvê-la e estar sempre atento para não vir a deleção impedir um discurso bem desenvolvido, elaborado e argumentado. Obrigado por essa oportunidade. Assista a reação